Feira hoje, gente. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro marcado aqui nessa segunda-feira, né? Aqui muito calor, muito quente, mas o importante é que a gente também está aqui, né? Recheado de calor humano e de pessoas super queridas, né? Para estarem com a gente essa noite. Então, a gente tem o terceiro dia do nosso encontro marcado, tá? Faltam ainda mais 2 encontros, quinta-feira agora e na próxima semana, tá? Com a nossa Sandrock e a Gi que estão aí, a Cris também, que é de Minas, tá? Então, se você não conseguiu participar dos outros 3 encontros ou desse, tá? Se você não conseguir participar, precisa sair, não se preocupem, tá? Todas as formações aqui estão sendo gravadas. Eu sei que tem gente que está me pedindo o link, mas eu vou pedir só um pouquinho de paciência, que assim que eu conseguir, eu vou subir os vídeos lá para o YouTube, aí eu vou compartilhar com todo mundo o link do vídeo, tá bom? Então, vamos lá aqui, deixa eu passar a minha apresentação aqui. Muitas pessoas que já estão com a gente desde o primeiro encontro vão ouvir um pouquinho mais repetidinho, mas eu vou ser mais rapidinha, tá bom? Então, esse encontro marcado teve ajuda, né, a realização de 4 GGs, que é o GG Belo Horizonte, Jacareí, Campinas e Vinhedo, tá? Então, que somos, né, o grupo de educadores Google? Primeiro que somos um grupo feitos para professores e um grupo por professores. Então, é um trabalho voluntário, tá? Onde a gente tem uma comunidade de pessoas engajadas, onde a gente quer discutir, compartilhar experiências, trabalhar junto, a gente quer se conectar e a gente quer inspirar outras pessoas, outros professores. E a gente é divertido. E a gente também é sexy, certo? E a gente está aqui, acho que todo mundo que está aqui, né, vem por um propósito, vem para mudar, para melhorar essa educação que a gente fala tanto numa educação de qualidade, né? E o nosso espírito do GG, de colaboração e de comunidade, porque aqui todo mundo anda de mãos dadas, né? Todo mundo junto, na mesma vibe, tá? E o que a gente quer é se conectar com todo mundo que está aqui presente, né, neste momento, tá bom? E a gente está espalhado por todo o Brasil, tá? Cada pin desse, cada alfinete desse é um grupo de educadores Google. Então, se você quer participar, procure aí algum GG da sua cidade ou mais próximo a você, tá bom? E a gente também está espalhado para o mundo, tá? Mas percebam que aqui no Brasil a gente é top, capa de revista, aí vários grupos de educadores Google aqui espalhados pelo Brasil, tá bom? E hoje a gente tem 2 convidados, eu vou chamar de amigos queridos, né? Rejane e Bruno Reis. Como eles disseram, essa dupla dinâmica. Gente, eles são mais do que queridos, eles são grandes parceiros, grandes amigos, tá? E eles vieram aqui hoje, né, trazer um assunto que eu sou suspeito, que eu adoro, né? Que é por onde começo? Atividades maker na educação infantil. Então, aproveitem esses 2 hoje, porque eles são maravilhosos. Então, Rê e Bruno, a gente já agradece aqui por vocês terem topado o convite, tá bom? Muitíssimo obrigada. E eu continuo fãzaça de vocês, tá bom? Então, a noite é de vocês, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Rê, o convite, a oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco da nossa prática, diretamente de Contagem, em Minas Gerais, né? Somos um GG muito engajado aqui em Minas, então faço um convite para todo mundo que está aqui na sala, depois seguir as nossas redes sociais lá, o GG Contagem, lá no Insta, lá no Facebook também, para acompanhar as nossas ações também, certo? Né, Rê? Então a gente está aqui super animado. Eu queria primeiro saber aqui da galera que está aqui conosco, Rê. Será que esse pessoal está animado aqui também, Rejane? Eu já vi aqui que tem uma escola que está todinha junto, trabalhando, compartilhando, porque quem trabalha junto aprende demais, né? É isso mesmo. E não é porque a gente está falando hoje sobre uma atividade específica para a educação infantil que a gente também não pode replicar para outros segmentos, né? Seja do Fundamental 1, do Fundamental 2, ou de repente até do ensino médio, não é verdade, Rê? Então, a gente já coloca esse infantil aí para
colocar todo mundo comprometido, né? Porque quem trabalha com a educação infantil tem que ter um preparo imenso, e é esse cuidado que a gente tem desde a primeira etapa da educação básica, que a gente pode remixar e trabalhar com muita vontade, né? Essa prática que é incrível, que olha de perto, que trabalha com propósito, né, Bruno? Exato, e intuitivamente, todos nós, sem exceção, gente, todos os professores, sem exceção, independente da área, do segmento que atua, né? Todos nós temos esse um pouco lado maker. Muitas vezes a gente não sabe que tem, mas a gente está lá, ó, bem guardadinho lá dentro, e eu tenho certeza que todo mundo aqui hoje aqui vai sair super inspirado a partir da provocação que nós vamos fazer aqui hoje, né? Rê, vamos começar então? Vamos lá? Vamos começar. Vamos apertar o nosso start aqui, cheio de ideias aí, né, para poderem ser aplicadas. Quem sabe na próxima semana de aula, na próxima segunda-feira, a gente já vai colocar em prática essa prática realmente lá na nossa escola, né? Bora lá então. Isso aí. Bom, estamos agora, apesar de estar quente em Contagem, em vários estados do Brasil está quente, estamos passando por um momento de inverno aqui, ó. Vocês estão vendo os flocos de neve caindo um pouquinho aqui pela tela, né? Bob Esponja ali super concentrado, lendo algum livro, né, Rê? E eu fiquei sabendo, Rê, um passarinho verde me contou, aliás, um beija-flor me contou que os professores que aqui estão hoje são super feras no storytelling. Rejane, você acredita? Ah, eu tenho certeza disso, né, Bruno? E o storytelling, ele é essa capacidade mesmo, né, de contar histórias cada vez mais relevantes, né? E aqui a gente está falando de tecnologia, está falando de áudio, está falando do visual, e eles, juntamente, né, com essa capacidade que o storytelling tem, a gente consegue construir atividades, consegue promover, né, deixar o nosso aluno ativo em atividades incríveis. Exato, e a questão da criação de história, a questão da narrativa, ela é fundamental hoje em dia, principalmente nesse momento pandêmico que nós estamos passando, né? Nós tivemos que nos reinventar. E por que não inserir no contexto de sala de aula, seja numa atividade maker, seja numa atividade de correção de exercício, seja numa explicação de novo conteúdo, por que não criar uma narrativa e colocar os seus alunos como protagonistas nesse contexto de storytelling, que nós vamos inspirar vocês hoje realmente a poder, a partir dessa prática de hoje, poder criar também coisas novas aí na escola e na realidade de cada escola, independente da escola, né? Trabalha com infantil, Fundamental 2, médio, EJA, quem sabe nós temos esse público aqui também, né, Rê? E ainda estamos aqui no inverno, né? E nós temos vários elementos que a narrativa ela exige que nós coloquemos esses itens nas histórias, né? Primeiro é o enredo, depois é o narrador, depois temos o tempo e os personagens. E cada um desses itens aqui serão explorados por nós, né, Rê, nesse momento. Tá, e é importante, Bruno, a gente falar aqui o seguinte, que muita gente fala, mas storytelling, né? Isso é uma modinha, tá todo mundo falando disso. É importante a gente tratar um pouco do conceito, né? O storytelling, o story é o conteúdo, é o tema que você aborda, e o telling é como você aborda isso, como você aplica, né? A gente deixa como dica, né, e como sugestão de leitura, tem o Fernando Palacios e a Marta Terenzo, principalmente, que eles têm um manual, né, do storytelling dentro de experiências ativas dentro de sala de aula, e como essa ação, né, como essa atividade promove o encantamento. E nós sabemos que o encantar, ele promove, né, o ensino de forma significativa, porque quando eu tenho vontade, quando eu faço, quando eu construo aquela atividade com vontade, a aprendizagem chega. E quando a gente fala de história, de narrativa, que nós vamos elencar cada um desses, né, Bruno? Isso. Nós sabemos basicamente que uma história, ela se divide em 3 partes. Eu preciso ter um começo, um meio e um fim. E quando a gente trata dessa abordagem, ensinando, praticando com o nosso aluno, a gente consegue, né, promover naquele aluno um propósito em que sentido? Quando ele entende que aqueles personagens, eles atuam de que forma? Né? Que tempo que ele age? É no tempo da história, no tempo da vida? Está prendendo a atenção desse aluno, né? Então, essa resolução de problemas faz do meu aluno autônomo, né? Um trabalho, por isso que a gente fala tanto na educação infantil, de tratar desse tempo, né? De criar,
de aprender, né, na ludicidade, não é isso, Bruno? Pois é, e aproveitando aqui o gancho, Rê, vale lembrar que a Roberta mais cedo encaminhou para os nossos e-mails alguns itens que seriam úteis na nossa formação de hoje, né? Caso você não tenha conseguido, né, juntar alguns desses itens, não tem problema, fica tranquilo. Nós vamos aqui, né, inspirar vocês a poder fazer essa atividade depois de uma forma mais calma, mas quem tiver está super convidado, no final aqui da nossa construção, compartilhar conosco aquilo que construiu, tá? Então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Vai sim. Vamos lá, então. Então agora estamos chegando no outono, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre enredo, né? Gente, quando a gente está trabalhando uma narrativa, a gente precisa pensar que o que vem depois do era uma vez, o que vem depois, em algum lugar, né? Aqueles personagens estavam, né, fazendo alguma coisa, precisa criar alguma expectativa dos nossos alunos. Não tem coisa melhor de quando a gente está ali na frente da sala de aula, ou de repente, né, dentro de uma realidade que a gente vivenciou durante muito tempo, de estar do outro lado da tela do computador, quando a gente observa que as crianças, que os jovens estão, ó, com os olhos super vidrados na tela, ou atentos e participando verbalmente das nossas aulas, a partir de uma construção de uma narrativa, né? Então a gente precisa, em termos de termos sensoriais mesmo, né, prender a atenção desse aluno para que realmente a narrativa faça sentido para ele, né? Para que ela esteja envolvida, a narrativa esteja envolvida junto com o contexto do conteúdo que está sendo trabalhado por nós, né? Aqui, ô Bruno, pergunta aqui para todo mundo, eu tenho certeza. Quem aqui não arruma um bom tempo, né, para uma boa história? Quem adora não é uma gostoso? boa conversa, né? A gente para mesmo, não tem jeito, né? Nossa, isso eu tô falando de Minas Gerais, hein? Mineiro gosta de uma história, hein, Rê? Nossa Senhora! Aí, olha o sotaque pegando, né? Mas vamos lá. E esse enredo, gente, ele precisa realmente ter embutido dentro do conteúdo que nós estamos trabalhando, ele precisa ter o assunto, tá? Então não é que eu vou chegar na sala de aula, eu vou contar uma história hoje e pronto. Não, tudo isso precisa ser planejado. Então é fundamental que a gente sente um momento na nossa casa, né? Que a gente pense no contexto da história que vai ser contada. Pode até acontecer essa narrativa ser construída pelos próprios alunos, mas ela precisa ser mediada por nós para não sair do sentido e não perder o objetivo daquela aula, tá? E para a gente justamente permanecer no assunto da trama que está sendo construída, ou pelo professor, ou pelos próprios alunos, ou por todos juntos, né, Rê? Isso, e quando a gente fala de conteúdo, Bruno, aqui é um grande gancho para a gente falar daquele remix que a gente falou lá no início. Muita gente fala assim, mas eu não sou professora de literatura, eu não dou aula de português, então aqui a gente consegue, né, contextualizar. Você pode trabalhar esse enredo, você pode fazer um bom storytelling, tratando, por exemplo, deixa eu pensar aqui, de política, de história, de arte. Então, você aborda o tema, né, cria aquele conflito, porque para uma boa história, a gente precisa de um conflito. Então, se você vai trabalhar um conteúdo, um tema, você já pensa ali no seu planejamento e se organiza. Porque vamos pensar, vocês já me responderam que todos aqui adoram uma boa história, mas já pensou naquela história que começa bem, termina bem, no meio está bem, não tem nada ali, termina, você fala, beleza, né? E agora, quando tem aquele conflito, e você fala, o que vai acontecer, como é que vai ser aquilo, é isso, né? Precisa ser transformador. Vem a atenção, a compreensão, aí sim, acontece de forma memorável. E olha, Regiane, eu vou te contar uma coisa. Apesar de eu ser da área de história, né, de humanas, eu já fiz altas viagens históricas com meus alunos, viu? A gente tem uma máquina do tempo, aliás, nós temos mais de uma máquina do tempo, e a gente, às vezes, até de forma remota, a gente segura na cadeira, põe o cinto de segurança, e a cadeira saculeja lá para a gente poder viajar no tempo. Então é muito importante que a gente coloque alguns elementos, seja numa apresentação como essa, onde as folhas aqui do outono estão caindo. São pequenos detalhes que vão fazer grandes diferenças, né? Quem estiver já de forma presencial, né, pode projetar na sala de aula, ou pode levar algum objeto, ou as próprias folhas, para cair ali na frente na sala de aula, por que não? Né? Professor que é professor inovador sempre carrega uma sacola, né, gente? Não tem jeito. Uma você tá ajudando, o Roberto está né? mostrando várias, 3, 4, 10 sacolas, né? E tem que ser de tecido para ser bem resistente. Isso. Mas vamos lá. O segundo item que a gente precisa pensar para a gente construir o nosso enredo da história, da narrativa, né? É citar os personagens, apresentar quem são eles, o que eles estão fazendo ali,
né? Situar esse personagem no tempo, situar esse personagem no espaço em que o enredo e que a história realmente vai acontecer, né? Tornar o aluno o próprio protagonista da história. Quem sabe, né? Tudo depende da intencionalidade do objetivo daquela aula, né, Rê? Sim. Né? E aí, finalmente, chegamos ao desfecho, né? Tem que ser aquele, grande finale, né? E quem sabe os alunos podem, cada um, construir o seu desfecho da história, né, Rejane? Isso que é o mais interessante, porque é nesse momento que a gente descobre a capacidade de criar. Né? Um motiva o outro, você começa a ver a criação do outro, e é aí que tudo acontece. Isso pode acontecer através de texto, isso pode acontecer através de desenho, né? Pode ser verbal, enfim. Cada professor vai traçar a estratégia que tem, né, os elementos que tem disponíveis ali na sala de aula para poder construir a sua história, né? Só não pode ficar sem a história. Não pode. Bom, vamos continuar então aqui, estamos ainda no outono, né? As folhas continuam caindo aqui para o nosso espaço, certo? E a gente vai falar um pouquinho da questão do tempo nessa narrativa, né? Quando que aquela história aconteceu? Foi no passado? Né? Ela está acontecendo no presente? Ou vai ser no futuro? Depende do contexto da sua narrativa, né? E a gente precisa, né, Rejane, adequar o tipo de linguagem que nós vamos utilizar na história dentro desse tempo. Aliás, nós precisamos adequar também com o público que a gente trabalha. Se eu estou trabalhando com educação infantil, né, Rê? Eu vou usar o tipo de linguagem. Agora, se eu estou trabalhando com adolescente, é uma linguagem diferente, mas eu preciso adequar com o tempo que a história acontece, né, Rê? Qual a habilidade e competência que eu quero, né? Então, é a partir daqui que o seu planejamento, principalmente, ele toma sentido, né? O que você vai construir, onde você vai chegar. Por isso que é importante a gente enfatizar tanto o planejamento, né? É preciso planejar. E olha, gente, que dá para a gente engajar uma história, uma narrativa, envolvendo até mais de uma disciplina, se a gente quiser, hein? Precisa, reunir a equipe aí, buscar o pouco tempo que nós temos para poder misturar a galera aí, fazer uma construção de uma história, de um projeto bem bacana. Bom, narrador. Né? Muitas vezes a gente fala narrador e a gente pensa, né? Que tipo de voz vai ter esse texto? Esse narrador vai ser observador, ou seja, ele não participa da história, né? Mas ele está ali, né, ativamente da história, mas ele está narrando os fatos que estão acontecendo, ou ele participa ativamente da história? São questões que precisam ser definidas pelo professor. Até para quando ele pedir para que os alunos construam a história, né, os alunos possam se posicionar nesse sentido também. Né, Regina? Senão a história fica um pouco sem sentido, né, Rê? E principalmente é o momento que ele aprende as etapas, né? Que aí a gente pode abordar da vida, de uma sequência lógica, como as coisas acontecem, né? Então, que num trabalho desse envolve outras pessoas, e aqui a gente traz uma abordagem para a vida, para outros segmentos, de como as coisas acontecem. Então, vocês percebem a importância do storytelling, né? Como o Bruno bem colocou, a gente não vai chegar na sala e falar assim, hoje tem história. Você usa todas essas técnicas para causar esse encantamento, né? É o que os autores propõem. Quando você causa esse encantamento, você consegue que o seu aluno siga as etapas, que é uma estrutura, né, de ensino, de base teórica, e ele constrói bem. De que maneira? A sua oralidade, para que ele converse bem. Então, dentro do storytelling, a gente fala muito, né? Não é como aquela pessoa fala bem, então uma narrativa, uma apresentação para um trabalho, né? Você promove esse aluno para a sua vida acadêmica, para a escrita, né? A ordem que ela acontece. Então, é realmente muito importante. Isso, vamos lá, continuando. Estamos chegando agora no verão, né? Já que está quente, o sol está ali olhando para a gente bem tenso, de forma por sinal, né? E a gente precisa definir em relação aos personagens qual é o nível de atuação de cada um dos personagens que atua lá na nossa construção, na nossa narrativa, né? Vai ser um protagonista, vai ter um protagonista ou mais de um protagonista, né? De que forma que ele vai participar do contexto da história? Em que momento ele vai entrar, né? Serão todos juntos? Cada um vai ter o seu momento? São questões que a gente precisa pensar, né? Vai ser um personagem, teremos na nossa narrativa um figurante, né? Esse figurante, ele compõe o cenário da narrativa, tá? Para que ela aconteça, certo? E, finalmente, nós temos o coadjuvante, que participa e contribui para o desenvolvimento da história dentro daquela expectativa que a gente conversou lá no início da nossa construção, né? Então, vai ser um personagem, 2, 3, quantos serão? Ou cada aluno vai ser um personagem da sua história? Quem sabe, né, Rê? Então, aqui a gente já tem a resposta. Para quem nos pergunta, mas essa abordagem promove o protagonismo? Né? Eu consigo trabalhar em grupos, olha só,
quando a gente propõe, né, a construção do cenário, aqui a gente está falando de modelos de aprendizagem, né, mas se a gente está no remoto, se está no presencial agora, muita gente já está voltando devagar, o entendimento do aluno que todas as partes são importantes, né, o coadjuvante, o protagonista, como que aquela organização acontece, como que cada um se encontra nessa história, e ali também ele já consegue pensar o que eu gosto, como eu faço, as coisas que tem, a escolha, o momento da escolha, né? Isso, e a gente precisa definir. Hoje aqui a gente está trabalhando um contexto storytelling para a gente trabalhar a cultura maker. Mas, de repente, eu posso trabalhar uma história em quadrinho? De repente, eu posso construir, né, uma charge. Enfim. As mídias podem ser construídas a partir de uma narrativa. Né? Então, vamos pensar que existem N possibilidades para serem trabalhadas. E o storytelling está ali por trás, sempre dando fundamentando todas essas construções para que realmente a aprendizagem aconteça. É isso aí. Bom, e a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês, né, quantas habilidades estão sendo, né, trabalhadas ainda aqui no verão, a partir da construção de uma narrativa, né, Rê? Temos lá despertar a curiosidade, né? O que vai acontecer depois? Né? Para que eu estou estudando isso? Para que eu estou ouvindo essa história? Ou para que eu estou construindo essa história? Certo? A gente consegue perceber que a partir do momento em que o aluno participa da construção dessa história, existe uma identificação do aluno com a história, a partir do momento que o professor consegue, de repente, puxar para o contexto dessa narrativa algo que seja do cotidiano dos alunos. Aí ele se identifica cada vez mais. Aí ele acaba se engajando ainda mais. Certo? Se a gente está construindo a história com o nosso aluno, olha o despertar da curiosidade, né? Olha o interesse da turma, a atenção que eles estão dentro daquela atividade que está sendo desenvolvida. Porque a história, gente, ela não precisa acontecer só no início da aula. Ela pode iniciar numa aula e terminar 3, 4 aulas depois. Depende do processo que o professor está trabalhando, né? Depende do projeto que está sendo desenvolvido. E aí o aluno, à medida que o professor vai agregando ao storytelling outras ferramentas, né, e outras atividades, ele vai estabelecendo uma conexão, né? Ele emocionalmente ele acaba se envolvendo, ele se sente, né, como a partir do momento que ele é o protagonista, ele se sente parte integrante daquele projeto, tá? Estimulando a memória, né? Inclusive, uma memória que vai fazer com que a aprendizagem realmente aconteça, porque na hora que ele estiver, né, no momento de uma atividade avaliativa, ele vai lembrar daquele momento que ele vivenciou dentro da narrativa que foi construída pelo professor. Então, todos esses elementos aqui, de forma integrada, né, contribuem para o desenvolvimento integral do nosso aluno também, né, Rê? Não, é incrível, né? Quando a gente coloca essa estrutura, olha quantas possibilidades da narrativa na educação, né? Gente, é o que nós falamos lá no início, para ser pertencente, esse sentimento, né, de pertencimento, o interesse está todinho nele. Se você se interessa, a criatividade vem automaticamente, porque ela aguça a sua criatividade, e esse engajamento estimula a memória, de forma que tudo que nos agrada, tudo que nos envolve, a gente não esquece mais, não é assim? É verdade. Por isso que tem aquele jargão, a pessoa fala uma coisa, você fala, poxa vida, né? Uma coisa que te marca, não é assim? A gente aprende na escola, para você memorizar isso, coloca uma coisa que te lembra, né? Nós brincamos aqui no início, né? Vocês olham, a gente olha para a Roberta, é top capa de revista, uma coisa que ela fala. Então, quando você promove uma atividade, né? Regiane, eu vou ter que ficar fazendo teatro lá o tempo todo, já me perguntaram isso. Não é isso, né? Esse slide prova isso, é o encantamento mesmo. Se você promove a sua atividade com essas 5, né, opções aí, 6, né? 6 dentro das competências e das habilidades da BNCC, por isso que elas estão aqui, a gente consegue, sim, passar aquele conteúdo, aquele tema, aquela abordagem com sucesso, né, Bruno? E olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem estava aqui na quinta-feira, foi a última formação, Roberta, quinta, né, do Thiago? Quem estava aqui na quinta-feira vai poder usar as habilidades que aprendeu lá com o Thiago e colocar em prática aqui agora, ó. Para a gente resolver um problema, porque estamos chegando aqui, saindo do verão, né? Estamos chegando na primavera. Né?
e chega o momento da gente realmente colocar... rosa, que a Sandra pediu tanto. Chegou o momento da gente realmente colocar a mão na massa. E a gente tem um problema para ser resolvido. E diante desse problema, a gente vai tentar resolver esse problema com todos esses objetos que a gente trouxe para a formação de hoje. Mas fica tranquilo, novamente, quem chegou depois do início. Se você não tem esses objetos, não tem problema, pode contribuir daqui dando opções. Eu vou daqui a pouco, Rejane, eu vou até baixar minha câmera aqui, ó. Vou focar a minha mesa aqui com todos os objetos que eu trouxe, né? E a gente trouxe aqui, diferente de outras formações que a gente já fez, novas soluções, né, Rê? A gente quebrou a cabeça aí, né? Ó, ficamos lá maquinando lá o que poderia ser feito de diferente para trazer uma novidade para vocês, né? E aí, gente, o desafio é o seguinte. A primeira informação que a gente precisa passar é que os nossos personagens de hoje serão as estações do ano. É o inverno, a primavera, o verão e o outono. Né? Mas não precisa... Ai, Bruna, eu não sou da área, né, de ciências da natureza. Não tem problema. Né? Estamos juntos e misturados, a gente vai trocar ideia aqui, a gente vai conseguir entrar no senso comum. Tá? E aí, gente, na problematização que a gente trouxe hoje para vocês, no desafio que a gente propõe, ele é o seguinte. Estamos agora em uma escola infantil em Vinhedo, onde está sendo desenvolvido um projeto sobre as estações do ano. Nossos alunos estão muito ansiosos para escutar a história de hoje. O que eles ainda não sabem, e a gente vai falar agora, né, Rê? É que eles serão os protagonistas na construção de nossa história. Bom, utilizando os materiais que trouxemos para a formação, deveremos, atenção, gente, construir um projetor maker, tá? Já que a gente está falando aqui de imagem, de como passar o conhecimento, né, através de uma imagem, para mediar a construção da história de nossos alunos sobre as 4 estações do ano. E aí, Rê, eu queria mostrar aqui minha mesa para vocês. Deixa eu tirar meu teclado aqui do lugar. Eu trouxe aqui vários objetos, e quem tiver objeto aí, pode abrir a câmera e mostrar para a gente o que trouxe, para a gente poder auxiliar, para a gente poder mediar essa construção de hoje. Deixa eu arrumar aqui os meus objetos. Eu só não vou dar o spoiler ainda, Rejane, do nosso resultado. Ó, enquanto o Bruno mostra a mesa dele, eu vou falando com vocês aqui, olha. Muita gente fala assim, nossa, mas eu não tenho, né, um copinho descartável, transparente que vocês colocaram lá. Gente, um PET, né? Se você cortar um PET, olha, você vai ter a sequência que a gente quer. Para a experiência de hoje, a gente vai usar também aquela parte, né? Você pode recortar uma parte lisa, tá? Que a gente vai trazer uma proposta nova. Papelão, né? A gente já deu uma dica aí. Ah, eu não tenho um pedaço de uma caixa. Veio uma capa de caderno antigo. Se em último caso, se você não tiver, dobra o papel 3 vezes para ele ficar firme, mais firme, né? Gominha, olha lá o Bruno mostrando. Se você não tem gominha, até uma buchinha de cabelo, eu já dei uma dica aqui, dá certo, durex, e eu tenho certeza que vai ter gente aqui com outras criatividades. Tirar uma tirinha de uma sacolinha descartável para amarrar, a ideia é ressignificar, né? É poder reciclar, então eu pego o que você tiver, tá? Copo, né? Aquele, tomou aquele açaí gostoso, não sei, né? Uma vasilha que você teve um descartável aí que pode ser reutilizado. Pois é, Rejane. Olha lá, aquele suporte da Roberta ali é ótimo. Ah, gente, o que aquilo lá vai virar, hein, Roberta? Nem vou contar. Nem vou contar. Segredo. Isso, fio dental, boa ideia. É isso mesmo. Linha de crochê, eu comprei umas canetinhas especialmente para esse evento de hoje, que as minhas estavam muito fraquinhas já. E eu até guardei aquele pedacinho. Ele ficou com ciúme de mim, tá, gente? Porque ele sabe que eu tenho um tantão. Aí eu trouxe, até porque é possível a gente criar também com um pedaço de papelão como esse, né? Ou rolinho de papel higiênico, ou aquele do papel toalha, aquele interior do papel toalha, que ele é um pouco maior, né? É possível criar também um projetor maker. Né? Caixinha de pasta de dente. Gente, a ideia é realmente improvisar. É usar o que nós temos em casa para poder construir, né, Rê? Isso mesmo. E uma coisa interessante, Bruno,
que tem gente que fala assim, meu Deus, mas eu não sei desenhar nada, né? Eu sou desses, viu? Vocês, olha só, a gente já falou aqui, né? Amanhã, dia 21, a gente comemora o Dia da Árvore, né? Nós estamos usando essa base aqui para falar das estações. É bem facinho de fazer, mas, em último caso, se você não tiver mesmo esse jeito, não gostar, uma dica que eu dou é imprimir ou tirar cópia, e a gente pode fazer o recorte, né, na folhinha transparente, ou mesmo cortar vazado no papel, fica muito legal. Ô, Regiane, deixa eu te contar, eu tô com esse copinho aqui, ó. Uhum. Esse copinho é um projetor maker que a gente já construiu algumas vezes, né? Uhum. E o pessoal deve ter reparado que eu cortei o fundo do copinho, por quê? Se eu projetar na parede uma imagem que foi desenhada de um lado, eu preciso ter o lado vazado para poder a luz passar, né? E projetar a imagem que está sendo projetada do outro lado. Isso. Então, aqui, a gente sugere, gente, pode usar, de repente, plástico filme, a gente pode usar aquele plástico de pasta mesmo, que às vezes está velha lá na gaveta, que nem usa mais, eu tá sempre uso um saquinho plástico daquelas pastas catálogo, né? Exatamente, A gente tira aquele saquinho transparente de um legume que você comprou, lavou direitinho, deixou secando. Pois é, eu tô até cortando meu papel plástico filme aqui para a gente poder fazer um como exemplo, mas daqui a pouquinho a gente mostra o que a gente trouxe hoje, né, Rê? Eu acho que a gente já pode mostrar o que a gente vai precisar. Então? Não, deixa eu mostrar o que vai precisar. Então vai lá, Rê. Gente, nós fizemos um combinado, né? Como a gente já deram spoiler, quem nos acompanha, a gente fica muito feliz por isso. A gente sempre usou uma abordagem do copo, né? Que a gente pega o copo e projeta como o Bruno colocou. A gente pensou com tanto carinho para essa formação, com muito carinho mesmo, né? Para prestigiar vocês que sempre nos dão tanto carinho. A ideia de hoje é, o que a gente vai fazer com o papelão? Eu cortei uma tira pequena, vocês estão vendo aqui direitinho? Eu fiz um quadrado, né, aqui, olha, com como se fosse um cinto, o espaço de um cinto na lateral. E na garrafa PET, eu fiz uma tira, tá vendo? Na medida que eu fiz aqui, olha só. Como o tempo está passando, né, a gente vai contar, olha lá, o Bruno desenhando. Nós fizemos o teste, né, a gente se reuniu durante a semana. Nesse espaço aqui, nós desenhamos com a canetinha as 4 estações. Uma árvore, né, como mostra ali, só com os galhos, né, a cada estação. E a ideia aqui é a gente mostrar para o aluno as etapas. Então, o mesmo processo, né? A lanterna que a gente falou aí, né? Para quem não tem, a gente usa a lanterna do celular, mas para quem tem aquela lanterninha, né, pode ser usado. O meu aqui, o Bruno vai apresentar já um que a gente deixou pronto, né, por causa do tempo. Quando você projeta, a ideia do projetor maker é lá, o desenho que você fez, ele vai ficar grandão na tela. Exato, na parede, né, Rê? Na parede. Então, o aluno fica vidrado, né, nessa construção. E aqui, olha, eu fiz também um grandão, que é uma caixa de sapato, que aí você pega a frente dela, né? Aí se você está já na sua sala de aula, né? Cada um leva a sua caixa de sapato e essa frente aqui que eu fiz com papelão na caixa. Então, vai passando a imagem e eles ficam loucos, porque para além de poder contar uma história, igual hoje eu vi, né, vários livrinhos que a gente tem gratuitos, né, na internet, contando as estações. Então, a gente pode promover uma história, explicar as etapas de como acontece. Então, essas são algumas das estratégias que a gente pode usar. Agora, Regiane, e o copo, né? Eu já vim preparado para o copo. Eu trouxe uma ideia aqui, olha, não sei se vai dar para ver. No copo transparente, né? Como o Bruno falou, a gente tira o fundo. Eu desenhei uma árvore. Cada parte da árvore tem um pedacinho da estação. Então, no próprio desenho, aqui, olha, eu comecei com os galhos secos, aí os galhos vermelhos, tá vendo? A gente usa, olha, aí vai projetando, e você vai dando foco, né, para aquela parte principal. Então, olha só, gente, são ações tão simples, tão significativas, né?
Porque quando a gente fala do maker, é você criar algo que tem um propósito. Então, não é, eu peguei um reciclado, isso é propósito? É. Ali você trata a sustentabilidade, né, a ideia de ressignificar. Quando você projeta, você entende que, para além das tecnologias que a gente está trabalhando o tempo todo, essa possibilidade de promover, né, uma projeção tão simples. Eu falei do celular, mas você pode pegar uma lâmpada, né, que é essa que eu deixo aqui para me dar uma luzinha, né? Qualquer outro objeto que você tiver que possa projetar, então fica incrível. Ei, Rô, fala. Eu já vou perguntando, porque eu vou fazer isso daí na quarta-feira. Oba! Viu? Eu estava pensando até esses dias de fazer o projetor. Será que dá para usar, ao invés de ser o filme transparente, porque eu acho que é até mais tranquilo para as crianças manusearem, dá para usar, será, o papel celofane? Sim! Dá para usar? Roberta, eu tenho um exemplo aqui. Aí eu, uma bagunceira, né? Esse é um papel celofane, é transparente. Tá vendo o barulhinho? Olha, só para você saber que é o celofane. Tá. Mas quando você coloca ele colorido, é essa a sua ideia, né? Aí fica... Sabe quando a gente... Aqueles eventos à noite, aquelas decorações... Então, aquelas luzes aparecem. Então, por exemplo, se você quer... vamos dar um exemplo simples, né? De um desenho simples. Uma maçã. Aí o papel é vermelho. Então, se você faz a base de preto para dar aquele enfoque, né, do desenho, dá certo. Porque eu também fico pensando na questão do desenho, né? Uhum. Tem que ser uma caneta, acho que mais grossa também para aparecer, né? Sabe qual que é uma caneta ideal? Essas canetas permanentes. Eu tenho. Eu usei essa também, ó. Às vezes, gente, a pessoa pensa assim, mas eu não tenho essas canetinhas permanentes, né? Como a gente está aí na lida, que nós já comentamos aqui várias vezes, esses canetões de escola... Eu já fiz vários. Quadro branco dá. De quadro branco dá. Uhum. Você não pode passar a mão na hora, né? Porque Sim. no plástico, molinho e tal, mas ele seca super rápido e você consegue. Uma outra dica que às vezes a pessoa nem imagina é a caneta normal. Caneta... essas canetas esferográficas mesmo, comum. Sim. Você reforça o desenho, dá para usar todas as cores, porque elas hoje vêm tudo colorido, né? Então, se você apoia o plástico e faz colorido, projeta na cor. É muito legal. Então, eu vou testar. Na quarta-feira eu vou testar. Vou testar várias possibilidades. A gente quer ver, vocês marcando a gente com essas... O que eu acho legal, gente, é que, por exemplo, teve uma professora aqui já no chat, a professora Rafaela, ela usou já papel manteiga. Isso! Olha lá. Teve uma professora que... a Adriana, ela colocou assim, imagina os meus alunos sendo diretores de cinema. Então, nossa, gente, tá vendo como é que a coisa vai aumentando? Isso, a importância que o aluno vai dar ao desenvolver atividade, sendo que ele é o diretor, né? E eu fiz aqui, parecido com o que a Regiane fez, né? Usei um lado da caixa de sapato. Aí eu peguei, Roberta, talvez fique até uma dica, que na escola lá, às vezes tem aquelas pastas velhas de plástico transparente que a pessoa não usa mais, que já perdeu, aquela bolinha que prende o plástico já arrebentou. Isso. Eu peguei uma capa, aquela capa da plástica, da pasta transparente, que a gente entregava trabalho, a gente põe lá dentro, né? E aí eu fiz os desenhos das 4 estações, né? As 4 estações, e aí eu fiz igual a Rejane, né? Aqui passei, cortei as laterais, para ele a imagem, à medida que a história ia acontecendo das 4 estações. E eu usei também um rolinho, não é de papel higiênico, eu usei o rolinho. Então, eu cortei o rolinho de papel toalha, né, dos 4 lados. De um lado, eu vou colocar a lanterna, do outro vai sair a projeção, e nas laterais passa... Esse aqui eu usei garrafa PET, gente. Garrafa PET, desenhei da mesma forma que a capa de plástico, né? E aí eu fui passando a história, passando por dentro do rolinho, né? Aí, segurando o rolinho, ia puxando, mesma coisa, ia projetando a imagem lá na parede. Então, dá para fazer dessa forma. Né? Então, assim, existem várias formas de se fazer a mesma coisa. Precisa buscar, dentro dos objetos que cada um tem, o que é possível realmente elaborar, né, Rê? Isso aí, Bruno. E quando a gente projeta, né, aí, qual que é a ideia principal do projetor, né?
quando essa imagem que é pequena, a partir da distância que você projeta, ele aumenta, diminui. Então, se você quer fazer desse... Por que tem significado? Você quer mostrar para um grupo grande de alunos, né? Se você faz aquela imagem grandona, pequena, pode ser feita pelo Meet, como a gente já mostrou várias vezes, projetando aqui atrás na parede, né? E o aluno consegue ver. E se você está em sala, Regiane, mas a aula é de dia. Uma sombra que você consegue, né, apagar a luz, vocês viram que dá para perceber. E é muito interessante também, porque é novo, né? É novo. Para eles, você coloca ali um slide na sala, você coloca esses vários recursos que a gente tem, né, de ferramentas que você coloca ali aquele objeto e vai falar. Mas isso é tão novo, eles ficam assim, nossa, aquela sombra lá, eu que fiz, eu que participei, como ela chega diferente. Então, isso faz tudo que a gente falou, né? Foi eu que fiz, então ele se sente protagonista. Nossa, que legal, né? Quero tentar em casa outras coisas. Então, você aguça essa vontade, né? É novo, é diferente. E isso faz com que ele participe muito ativamente, gente. É muito legal. E assim como nós temos os diretores de cinema, a gente pode ter os diretores de iluminação. Isso. A gente pode ter aqueles que vão narrar a história. A gente pode ter aqueles que, de repente, vão puxar, né, o plástico ou a pasta, o que for, para a história ir passando. Né? Vai ter os narradores. Né? Então, assim, a gente pode encaixando no mesmo... Em né, o projetor maker que a gente utilizou, podem trabalhar vários alunos ao mesmo tempo ali com a mesma ferramenta, né, construído em grupo, de repente. Né? Uma história complementando a história do outro. E aí cabe a gente, né, deixar os alunos realmente a imaginarem e a perceberem, né, a importância e que vai ter aquele aprendizagem maker, porque é gostoso, gente. Quando você recorta, cola, colore. A gente tem tantas boas lembranças da infância, quando a gente fazia isso dentro de sala de aula, e Fundamental 2 e média acaba perdendo isso, a gente não pode deixar isso acontecer, né? É importante que o aluno tenha esse momento, sim, da troca de experiência, do recorte, do colorir. Parece que é bobo, o aluno às vezes vai achar que é bobo, mas na hora que ele vê o resultado pronto, ele vai percebendo o que ele está construindo, gente, faz toda a diferença na aprendizagem. Né? Então, e a gente fala aqui desde a base mais simples, né, até as mais aprimoradas. Então, por isso que a gente fala das idades, das etapas que o aluno está. Né, essa professora que colocou aqui, nós, esses diretores, se a gente chega com essa proposta para alunos de outra etapa, vocês imaginem quanta projeção eles podem fazer? A lanterna deles podem virar um refletor, né? Um lençol enorme pode vir, né? Então, assim, dá para fazer um monte de coisa, gente, é incrível. Deixa eu ver aqui, tá um comentário aqui da professora. Nossa, sim. É verdade. Nossa, e como? Se a nossa já fica aguçada, hein? Gente, a Dalva levantou a mão. A Dalva levantou a mão? Pode perguntar, Dalva. Então, eu queria... porque me veio uma ideia assim na cabeça, não sei se daria certo, né? Porque eu fico pensando, então, no meu nível ali, adaptando, né? Os sistemas do corpo humano. Então, por exemplo, sistema de gestório. Se cada aluno desenhasse uma parte e projetasse lá assim, será que eu ia conseguir fazer eles encaixar ali assim? Fazer aquelas, entendeu? Montar. Como fica organizado, como os órgãos. Isso, a posição dos órgãos. O que você Dalva, olha só, no primeiro desenho faz o alimento entrando na boca. No segundo, o alimento começando a descer pelo esôfago ali. No terceiro, já chegando no estômago. Depois ele, sabe? O alimento vai descer aí você está falando do caminho do alimento. Exatamente. Estou pensando na posição dos órgãos, né? Aí cada um, Bruno, ela está falando assim, por exemplo, cada um... entendi. Montar o sistema, cada um com um órgão diferente. Tipo assim, dividir os alunos em grupo, né? Que senão dá muito tumulto também, estamos dando projetando, né? Em cima da sombra, né? Em cima da sombra do... Será que dá certo, muito gente? legal. Talvez, eu acho que se ela usar o copinho, aí ela consegue, por exemplo, um aluno fica sentado no chão, o outro fica de pé, o outro fica sentado na cadeira, o outro fica em pé na cadeira, aí dá para montar o sistema todo, completo, cada um com um órgão. Posso colocar eles em grupo, aí associo o Tiago com vocês aí para resolver esse problema aí. Exato. É uma possibilidade, é incrível, né? Um desafio daqueles, né? Que vai demandar a participação de todos. Muito legal. Show.
Eu acho que nessa ideia da Dalva, pensei agora também, tá? Não sei nem se pode ser que dê certo. Mas eu pensei assim, ó, nesse rolinho de fita, talvez tentar fazer vários redondinhos, igual nesse material que o Bruno fez, que é mais durinho, e fazer como se eles fossem se encaixando, sabe? Fazer o desenho, sei lá, colocar aqui uma taxinha, fixar e aí vai vindo na frente, assim. Não Aqui, sei. Rô, eu fiz isso no copo. Olha, tá vendo que eu tenho vários vídeos? Isso. Aí eu ia deixar como dica para vocês. Olha só, como que seria, por exemplo, tá? Vou pensar aqui, nós estamos falando de primavera, né? Olha, deixa eu ver aqui se ele vai dar o espaço. Ó, ficou uma borboletinha aqui, né? Olha, se eu projetasse aqui, ó, deixa eu ver se a minha lanterna vai funcionar aqui, né, gente? Esses ao vivo, às vezes pega a gente, né? Mas, olha lá, tá vendo a borboletinha? Sim. Então, olha só, a ideia da Alva é que você, por exemplo, ela tá aqui, né? Uhum. Então, vamos supor que eu sou a aluna número 1. E no lugar da minha borboleta, eu tivesse o desenho vazado do corpo humano mesmo, tronco e tal. Isso. Aí o outro aluno, ele vai vir naquela sombra ali, ó, com o coração, né? Eu acho que vai ser incrível. Depois você conta pra gente. Conta pra gente, que eu já fiquei até curioso. Vou tentar fazer isso. E também, assim, joga a ideia para eles, né? Tenho certeza que vai sair muita coisa bacana. Sabe o que eu penso, Dalva? Se não der para projetar uma sombra sobre a outra, que talvez possa mudar o formato, o entendimento de quem vem agora, qual órgão se encaixa aqui, aí você trabalhar essa habilidade. É uma outra possibilidade. Aham, show. Oi, Rafa, diz aí, Rafa. A Rafa levantou a mão. Opa, oi, Rafa. Estava no mudo. Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Pronto. Eu estava lembrando justamente uma atividade que eu fiz há muitos anos atrás, quando eu estudava ainda. Olha, a minha professora mandou a gente fazer uma TV dentro de uma caixa de sapato, certo? Onde nós utilizamos uma caixa de sapato, cortamos a caixa de sapato e ali a gente enrolava um papel e colocava figurinhas ou o próprio desenho. E aí, o que era que a gente fazia? Colocava no canudo aqui e o outro canudo aqui na outra ponta. E esses canudos ultrapassavam a caixa de uma ponta para outra e na hora do filme a gente ia girando. Isso. Aí, quando ela estava falando, eu lembrei justamente que se tivesse um foco de luz e tudo, ainda seria mais interessante aí. É uma TV de LED, né? Agora de LED. Poderia botar uns LEDzinhos, eu até fiquei com vontade de voltar. Uma TV moderna. Moderna. Eu quero ver essa TV, hein? Olha lá. Eu tive assim, boas lembranças, mas só que como eu não sou uma artista, eu vou fazer o que a Regiane disse, eu vou imprimir. Gente, olha que legal, né, Regiane? Uma memória afetiva, né? Vocês com essa atividade, vocês resgataram essa memória afetiva. Ela trouxe a minha também, porque você sabe, né, que eu sou professora do curso normal, né, o magistério, e eu tenho uma disciplina que eu faço essa caixa com as minhas alunas para a gente trabalhar contos infantis. Então, até no meu blog lá tem um monte de ideias, depois, se vocês quiserem. Já tem muito tempo, mas como a Rafaela colocou aqui, a gente aprimora, né, traz ela para o tempo, como o Bruno colocou na nossa sequência. Nós fizemos, as meninas fizeram, né, as histórias com caixas de computador, que na época, olha só, 2009, 13, né? Então, elas fizeram essas caixas como um computador. Aí tinha esses modelos mais novos, sabe? Aquelas com fundão ainda. Aí rodava assim e ia contando a história dentro do computador, como se estivesse assistindo no YouTube. Muito legal, gente. E algumas pessoas, na época, tiveram essa ideia de projetar a luz. E virou um teatro de sombra. Então, aquela história que alguns contaram como só rolando e passando as etapas, esse grupo teve essa criatividade, né, de projetar as sombras. Então, é incrível como que a gente aprende com o outro, cria a partir do outro, né? Por isso que a gente tem que trabalhar junto, né? Ô, Rei, me veio mais uma ideia aqui. Imagina, a gente já tem a imagem, né, projetada, construída pelo aluno. Isso. Imagina se a gente puder juntar com essa imagem algum áudio. Então, por exemplo, no corpo humano, na hora que aparece o coração, a professora coloca o barulho do coração, batendo, né?
ou se é alguma coisa na natureza, um barulho de vento, um barulho de mar, não sei, gente, aí, ó, é deixar a criatividade, ó, aflorar mesmo. Isso é incrível. Fica mais gente. rico ainda. Ai, Bruna, falta 3 minutos. Gente, alguém fez algum aí, quer mostrar pra gente, quer contar? Abre o microfone aí, conta aí, ou abre a sua câmera para mostrar pra gente. Estamos todos juntos aqui. Ou se você teve uma outra ideia, conta aí pra gente. Eu tive aquela ideia na outra live que eu participei com eles, que, gente, eu não tinha copo, não tinha nada. Pois eu olhei, parece rolo de durex aqui, ó. Passei filme aqui, fui lá na cozinha, assaltei o rolo de papel filme e dobrei. Eu nem precisei de elástico, de nada, dobrei e desenhei aqui, gente. Então, resolvi o meu problema ali na hora, entendeu? Então, quem não tem também... Então, vale uma dica aí, né, pessoal? Acho que o rolinho aqui Hashtag fica a dica. E também, quem não fez agora e está indo cheio de ideia, marca a gente, né? Marca esse encontro primavera aí, marca a gente para a gente saber tudo que está acontecendo aí com essas boas ideias. Sim, a Camila está falando aqui, Roberto. A Camila, ela fez um projetor com um copo do McDonald's, né? E um pedaço de saco plástico. Ela desenhou uma árvore e teve a ideia de fazer com os alunos e reproduzir na parede, criando uma floresta. Olha. Muito bem. Gente, pode ter passarinho, floresta, pode ter aí, ó. Exatamente. Amanhã mesmo já dá para fazer, né? Comemorando o dia da árvore. Opa! Com certeza. Muito legal, gente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone aí, sinta-se à vontade. Aproveitem essa dupla dinâmica. Aproveitem esses dois maravilhindos aqui, gente. Podem abrir o microfone aí se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Sintam-se à vontade. Eu já tô doida para fazer essa atividade, entendeu? Não, ninguém quer falar nada, nenhum elogio, assim. Pode abrir, gente, para falar que a gente adora elogios, né? Mas eu tenho certeza que foi muito legal. E eu acho que, como colocaram aqui, né, é uma atividade maker que tem tudo a ver com dá para fazer um link com vários componentes curriculares, com várias ideias, e é uma atividade extremamente acessível. Você não precisa de grandes recursos para fazer isso, né? Então, existem inúmeras possibilidades. É isso aí. E a gente queria agradecer, né, Rê, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Porque vocês nos inspiram também, né? Novas ideias aqui surgiram. Essa ideia da TV aí eu adorei, né, de fazer minha TV de LED, vou pensar nessa possibilidade também com os meus alunos. E a gente fica aqui o convite, né, mais uma vez, para que vocês possam seguir, né, o GG Contagem, para poder ver também as nossas ações e participar lá conosco também dos nossos, né, movimentos, das nossas formações, né, Rê? É isso aí. E a Roberta parece que já colocou um link aqui no chat, né, Roberta? Já coloquei, vou dar até um recadinho. Pessoal, tô colocando aí no chat um link que é um feedback e também é uma lista de presença para quem precisar do certificado, tá bom? Então, a gente pede que vocês preencham, tá? Mesmo se você não quiser o certificado, é importante que a gente tenha o feedback dos nossos eventos, tá bom? Então, preencham aí com todos os dados certinhos. Quem precisar do certificado, muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora também do link dessa live, que vai chegar, tá? Mas eu vou mandar para todo mundo e vou mandar o certificado. O certificado dos outros encontros também. Se você participou e preencheu, você vai receber o certificado também, tá bom? Mas muita calma nessa hora, tá, gente? Eu vou mandar. Não prometo mandar na semana que vem, tá bom? Porque esse mês de setembro é primavera, mas é loucura, 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 tá bom? Então é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Foto foi maravilhoso. Ai, olha. Não saiam, peraí que não saiu que tem o print final, galera. Não saiam. A foto. Dá para abrir a câmera aí, gente? Quem tá aí, dá para a gente abrir a câmera. É Rapidex para a gente tirar um print? Rapidex tipo 1 segundo. Prometo, gente. Prometo que aquele print rapidão, aquele sorriso maravilhoso de segundona, gente. Segundão, semana ótima, começando aí para todo mundo, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e X. X. Aê! Muito bem. Palmas.
Muito bom. Palmas. Arrasaram. Gente, olha, eu estou encantada. Eu também. Eu estou encantada, porque eu já assisti, você também, né, Sandra Felipe? Todas nós estamos ali. E vocês realmente são, assim, super makers criativos. Parabéns. Eu amo vocês. Obrigada. A gente fica muito feliz. A gente fica mesmo. É Vários elogios, incrivelmente fantástico, porque a cada encontro é um flash diferente, né, gente? Porque eu cheguei achando que eu ia ver a mesma coisa e vi uma coisa totalmente diferente. Essa dupla... Surpresinha! É além de dinâmica, né? É o gás da semana. Com certeza. Verdade. Gente, então, Rê e Bruno, de novo, minha super gratidão para vocês. Acho que tem alguém que quer falar. Paola. Oi, Paola. Boa noite. Tudo bem? Nós participamos dos outros encontros, mas não preenchemos o formulário. Como que a gente tem que proceder? Você consegue me mandar um e-mail, por gentileza, naqueles e-mails que eu te mandei dos convites, por favor? E aí eu mando para você pelo e-mail, pode ser? Sim. Então tá bom. Obrigado. Imagina, Excelente obrigada a curso. você. Obrigada, boa Obrigada. noite. E já fazendo a propaganda de quinta-feira, não é? Isso. Então, só vou agradecer primeiro eles, tá? Então, Rê e Bruno, vocês têm um lugarzinho muito especial no meu coração, vocês são incríveis, tá? Então, muitíssimo obrigado por estarem com a gente aqui essa noite. Eu tenho certeza que vocês inspiraram e compartilharam as experiências de vocês aqui, ó. Então, minha gratidão eterna, tá? E sempre juntos aí, né? Na vida e na vida profissional, tá bom? Ó, então, um beijo grande para vocês. Muitíssimo obrigado, tá bom? Obrigada, Obrigado, gente. Quinta-feira tem mais, pessoal. Pensamento computacional com a Cris. Então, quem não se inscreveu ainda, corre que dá tempo. E segundona temos Sandra Elias e Gi com trilhas no Google Slides. Tá super 10, viu? Não vou então, perder nada disso. venha, tá? Venham aqui com a gente que tá muito legal. Então, beijo. Beijo. Obrigada. E até quinta. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada Sucesso. também, vocês foram show. Obrigada. Quando eu fizer a TV, eu vou marcar lá o Bruno e a Rejane.